Não culpe a Deus, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Frequentemente, antes que você possa receber qualquer coisa de Deus, você precisa encontrar respostas às perguntas que estão lhe impedindo de receber. Enquanto perguntas abarrotam sua mente, haverá dúvidas na sua mente, e enquanto você tiver dúvidas, a sua fé será prejudicada. Eu sei pela minha própria experiência, sobre um leito de enfermidade, que haviam perguntas na minha mente que tinham de ser resolvidas antes que a minha fé pudesse ser efetiva. Eu mesmo tinha que encontrar as respostas. Essa era a razão por que permaneci acamado por 16 meses durante a idade, de 15 a 17 anos. Às vezes, me levavam semanas e meses para descobrir uma resposta para uma pergunta. Então, logo encontrava uma resposta, o diabo fazia surgir algo mais. Por muito tempo, o diabo tentou me convencer de que Deus havia me afligido e estava me castigando por alguma falta na minha vida. Eu dei ouvidos a isso por um bom tempo, mas finalmente eu falei: olha, diabo, eu nasci desta maneira, nasci com o coração deformado e sérios problemas internos. Que adiantaria a Deus me castigar por algo sobre o qual nem estou sabendo? Isso não pode ser verdade. Às vezes o diabo dizia: você está doente por alguma coisa que os seus pais fizeram. Foi isso que os discípulos pensaram do homem que era cego de nascimento. Eles perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Algumas pessoas citam erradamente a resposta de Jesus no versículo 3, dizendo: nenhum homem, nem os pais pecaram. Ele estava doente para que Deus pudesse curá-lo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as mesmas obras daquele que me enviou. Versículo 3 e 4. Se uma pessoa parasse de ler nesse ponto, ela poderia dizer: ele está doente para que Deus pudesse curá-lo. Mas isso seria uma terrível acusação contra Deus. Aqui está um homem maduro, cego de nascimento, e Deus o tornou cego simplesmente para que ele pudesse curá-lo? Se isso fosse verdade, Deus não seria um grande Deus, não é verdade? E eu não estaria interessado nele. Mas graças a Deus isso não é verdade. Notem o que Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele imediatamente fez as obras de Deus curando o homem. Quando o diabo viu que eu ia crer de qualquer forma na cura, ele tentou convencer-me de que isso não era vontade de Deus. Ele me disse: a cura é real, mas não é vontade de Deus curar todos. Você é um daqueles que não é da sua vontade curar. Muitas pessoas creem nessa mentira. Todavia, é impossível crer que Deus cura e ao mesmo tempo crer que você é uma daquelas pessoas infelizes que não é da sua vontade curar. Eu rejeitei esse argumento também e continuei buscando respostas. Eu só sabia aquilo que havia ouvido os pecadores e outras pessoas falarem. Alguns diziam: a sua enfermidade é obra de Deus. É Deus que está operando através dela. Eu não podia aceitar tal explicação. Outros diziam: bem, talvez Deus não o comissionou, mas ele está permitindo para um propósito. Isso era mais ou menos a mesma coisa. Jamais fui uma criança feliz. Nunca sorria. O meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos. Estando enfermo me afetou emocionalmente. Eu era tão fraco que não podia nem me defender contra as outras crianças na escola. Todo mundo me batia, até as meninas. Quando eu tentava reagir, o esforço me fazia perder os sentidos, porque o meu coração não pulsava novamente. Muitas vezes eu ficava inconsciente 45 minutos. Numa ocasião, fiquei desacordado por 1h30. Devido à minha débil condição física e por causa da maneira como eu era empurrado de lá para cá, quando atingi o 2º grau na escola primária, eu estava tão furioso com todos. Estava tão louco de raiva e isso acabou deturpando meu pensamento. Um dia, durante o recreio do meio-dia, eu resolvi fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Saí fora, no pátio, e fui até uma das construções que acabavam de ser terminadas. E voltei com um pedaço de madeira, de uns 34 centímetros de comprimento. Eu me aproximei do valentão da turma e desci a lenha com tanta força atrás da sua orelha que ele ficou desmaiado durante 45 minutos. Tentei realmente matá-lo. Na idade de 8 anos, eu positivamente desejava matá-lo e fiquei desapontado por não ter sido bem sucedido. Este foi apenas um dos vários acidentes.
Eu não lutaria com pessoa alguma abertamente, mas tão logo que me virasse as costas, eu golpeava o meu adversário com martelo ou qualquer outra coisa que estivesse ao meu alcance. Eu estava tão disposto a matar as pessoas como olhar para elas. Chega a hora que você fica cansado de ser pisado. Naturalmente, eu ainda não era salvo. Faz a diferença quando o amor de Deus entra no coração. Eu nasci de novo enquanto estava acamado. Mas mesmo depois dessa experiência, perguntas ainda surgiam na minha mente, tais como: por que eu nasci desse jeito? Será que Deus é o autor dos sofrimentos que existem no mundo hoje? Eu me lembro quando perguntei a mim mesmo: quem é o responsável por tudo isso? Por que eu? Por que eu? Perguntei a Deus. Por que eu tive de nascer com uma criança prematura que pesava menos de 1 quilo? Foi Deus que me fez nascer prematuramente? Por que eu tive que ser afligido a minha vida toda? Por que eu não tive uma infância normal? Por que o Senhor me roubou da minha infância? Agora estou acamado com 5 médicos dizendo que eu preciso morrer. Por que eu? Eu nada tive a ver com o caso. És tu, Deus, o responsável? Eu chorei e clamei. O Senhor certamente... Eu não tenho que morrer. Eu ainda não sei o que viver. Não sei o que é ter fome e sentir frio e passar sem roupas, mas eu jamais soube o que era confortável e possuir boas coisas. Então eu disse: eu fui sempre empurrado de um lado para outro. Jamais soube o que era ter uma família. Eu tinha esperança de crescer, casar-me e ter uma família, mas jamais gostaria dessas coisas e morrer tão cedo. Tais perguntas exigem uma resposta, mas na realidade ninguém dá uma resposta. Eles deram algum conceito teológico que não adianta nada. Mas graças a Deus, a Bíblia tem a resposta. Podemos crer na palavra de Deus e ser libertos, ou podemos duvidar dela e permanecer amarrados. Estou tão feliz por ter encontrado a resposta. Achei em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isto é bom, na verdade? Esse versículo me informa que Satanás é o opressor. Satanás é quem fez com que eu nascesse prematuramente. Satanás é o responsável pelo meu coração deformado. Satanás é o causador de quase toda a paralisia do meu corpo. Foi Satanás que me manteve preso a um leito de enfermidade por 16 meses. Mas Jesus é o libertador, o doador da vida. Jesus é o Salvador. Jesus é Deus manifesto em carne. Aleluia. Jamais fiquei tão emocionado quando descobri essa verdade. Sim, a palavra de Deus é a verdade. Depois de ter visto e percebido o que a Bíblia diz e recebido a minha cura, eu me arrastei para fora da cama e disse: eu não vou morrer, vou viver e algum dia vou ter uma família, esposa e filhos. Tinha então 17 anos, era apenas um garoto. Eu jamais tinha ouvido alguém pregar sobre a cura na minha vida. Muitos parentes me aconselharam a tomar cuidado, mas a Bíblia havia falado, eu criei, e por isso resolvi essa questão. Contei para todos que eu já sabia o que eu ia fazer. As pessoas, porém, não queriam crer na minha cura. Disseram que eu havia ficado todo o tempo de cama, que isso havia me afetado minha mente. Hoje sou o resultado daquilo que falei naqueles dias. Tenho gozado de perfeita saúde desde então. Deus me deu uma linda esposa e tem sido o céu para mim o caminho todo. A fé funciona, e é por isso que eu me sinto feliz quando prego sobre ela. Eu sei o que ela fez na minha vida. Capítulo 2. Não culpe a Deus. É difícil para as pessoas que estão familiarizadas com as Escrituras entender que as leis naturais que governam o mundo hoje surgiram em grande parte com a queda do homem, quando Adão pecou e a terra foi amaldiçoada. Essas leis naturais, assim como as entendemos, eram colocadas de lado por Jesus sempre que ele considerava necessário abençoar a humanidade. Quando Satanás for finalmente amarrado e colocado no abismo, então todas essas leis cessarão. Visto que as pessoas não entendem essas leis, muitas delas culpam a Deus pensando ser ele o causador de acidentes, doenças e da morte dos seus bem-amados e de tais catástrofes naturais como tempestades, terremotos e inundações. Até as companhias de seguro chamam tais desastres de atos de Deus. Mas eles não são de forma nenhuma atos de Deus. Deus não é o responsável por nenhuma dessas coisas. Nem ele é o autor de nenhuma delas. Deus não é o autor da morte.
a culpa não é dele. Acidentes, enfermidades, doença, morte, desastre acontecem como resultado natural da queda do homem. O autor dessas coisas é Satanás. Adão não conhecia a enfermidade antes de conhecer o pecado e Satanás. Dr. John Alexander Dewey, que ajudou a reintroduzir a cura divina na igreja nesse século, disse: a doença é o abominável descendente de seu pai, Satanás, e de sua mãe, o pecado. Nos anos de 1870, quando o Dr. Dewey estava pastoreando uma igreja congregacional no subúrbio de Sydney, uma terrível epidemia varreu através do oeste da Austrália. As pessoas morriam como moscas. Anos mais tarde, o Dr. Dewey relembrou como ele, sentado no seu escritório um dia com a cabeça sobre os braços, chorava amargamente perante Deus e fazia as seguintes perguntas: ó Deus, você é o autor da enfermidade e da doença? Foi você que enviou essa terrível epidemia, essa praga sobre essa terra? Vai destruir a minha congregação inteira? De onde veio essa terrível praga? Quem é o autor dela? O Dr. Dewey havia sepultado 40 irmãos da sua congregação, mais 4 aguardavam sepultamento. Ele acabava de regressar de uma visita a mais de 30 paroquianos que estavam enfermos e morrendo. Então, as palavras do Espírito Santo inspiradas em Atos 10:38 surgiram à minha frente, radiantes de luz, revelando Satanás como profanador e Cristo como o curador. As minhas lágrimas foram enxugadas, disse o Dr. Dewey, e o meu coração tornou-se forte. Eu percebi a maneira de curar e a porta para com que isso foi escancarada. Então eu disse: Deus, me ajude agora a pregar a palavra a todos os moribundos ao meu redor, dizendo a eles que é Satanás que hoje corrompe e polui, e Jesus ainda liberta, pois ele é exatamente o mesmo hoje. Ele não precisou esperar muito. Dentro de minutos, 2 jovens irromperam no seu gabinete, quase sem fôlego, exclamando: ó, venha imediatamente. Mary está morrendo. O Dr. Dewey correu pela rua abaixo ao alcance deles, sem nem esperar para agarrar o seu chapéu. Ele estava furioso com Satanás por ter atacado essa inocente jovem ovelhinha do seu rebanho. Ele encontrou a moça em convulsões. Assim que o Dr. Dewey entrou no quarto de Mary, o seu médico, que já havia perdido as esperanças, estava se preparando para sair. Ele voltou-se para o Dr. Dewey e disse: Senhor, não são misteriosos os caminhos de Deus? A palavra de Deus estava queimando no coração do Dr. Dewey. Caminho de Deus. Ele trovejou: como ousa o Senhor chamar isso de caminho de Deus? Não, Senhor, isto é uma obra do diabo. Ele desafiou o médico, que era membro de sua congregação, dizendo: o irmão pode orar a oração da fé que salva o doente? O médico respondeu: o senhor está por mais excitado. É melhor dizermos: seja feita a vontade de Deus. E retirou-se. Isso não é estranho? Muitas pessoas acreditam não ser contra a vontade de Deus manter um paciente vivo por tanto tempo que for possível através de remédios, aparelhos e por todos os outros meios, mas acham que orar para curar o paciente é trabalhar contra Deus, e quando as pessoas morrem, eles chamam isso de vontade de Deus. Ainda furioso com o ataque de Satanás, o Dr. Dewey orou a oração da fé. As convulsões da moça cessaram imediatamente, e ela caiu num sono tão profundo que a sua mãe e a enfermeira acabaram pensando que ela havia morrido. Mas ela não estava morta. Depois de vários minutos, ele despertou Mary. Ela virou para sua mãe e exclamou: Mãe, eu me sinto tão bem. Lembrando de como Jesus havia ministrado aquela menina que ele levantou dos mortos, conforme as Escrituras, o Dr. Dewey perguntou: E você está com fome? Ela disse: Sim, eu estou com fome. Ele instruiu a enfermeira para preparar para Mary uma xícara de chocolate e um pouco de pão com manteiga. Então, ele entrou no quarto vizinho, onde o irmão e a irmã de Mary também estavam de cama com a mesma febre. Depois da oração, eles também recuperaram instantaneamente. Daquele dia em diante, o Dr. Dewey ministrou ao seu rebanho sobre a cura divina e orou para a cura do mesmo. Ele nunca mais perdeu outro membro devido à peste. À medida que eu me afastava do lar onde Cristo, o curador, havia sido vitorioso, disse o doutor, eu não podia deixar de ter no meu coração um cântico triunfante que soa através do céu. E todavia estava não pouco admirado com as minhas próprias operações, e mais ainda pela minha descoberta de que fato, ele é exatamente o mesmo hoje. E essa história de como eu comecei a pregar o evangelho de cura através da fé em Jesus. Capítulo 3.
redimidos da maldição. A Bíblia retrata Jesus como libertador de homens e mulheres, não como seu destruidor. Foi essa revelação que o Dr. Dewey recebeu naquele dia. Satanás é o destruidor, Jesus é o libertador. Na sua primeira epístola, João diz a respeito de Jesus: para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. A Bíblia diz ainda em Lucas 9,56: porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma, vida dos homens, mas para salvá-las. Há 1 ou 2 anos, recebi uma linda carta de uma jovem que estava prestes a receber o seu livramento condicional da prisão. Ela escreveu que quando tinha 5 anos, seus pais se separaram e ela foi morar com seu pai. Ele viveu com uma sucessão de mulheres diferentes, e quando ela atingiu seus 13 anos, ela já andava pelas ruas como uma prostituta. Depois, ela penetrou no mundo das drogas. Aos 17 anos, casou-se com um homem muito mais velho do que ela, só para ter proteção e segurança. Aos 18, teve uma criança. Aos 19, ela foi presa e enviada à penitenciária por estar envolvida no tráfico de drogas. Durante todos esses anos, eu estava muito amargurada, disse ela. Eu culpava Deus pela separação dos meus pais, culpava Deus pela espécie de vida que eu estava tendo e por todas as coisas más que haviam me acontecido. Quando eu finalmente cheguei na prisão, a minha companheira de cela possuía sua revista, A Palavra da Fé. Ela tentou testemunhar para mim, mas eu não dava ouvidos e nem queria ler a revista. Entretanto, num dia, quando ela não estava na cela, eu li a revista. E a primeira mensagem foi: não culpe a Deus. Eu percebi então que foi o diabo que me havia roubado da minha mãe, destruído o meu lar, causado todo tipo de miséria, sofrimento e dor de cabeça. Eu fiquei furiosa com o diabo por ter mentido para mim. Então, caí de joelhos, entreguei meu coração a Deus e nasci de novo. A minha companheira de cela e eu escrevemos solicitando sua literatura. Fomos ambos batizados no Espírito Santo, iniciamos uma reunião de oração e 39 outros prisioneiros foram salvos e enchidos com o Espírito Santo. Até o capelão católico romano ficou cheio do Espírito. Quero lhe agradecer por ter trazido essa verdade para mim. Ela continuou dizendo que pretendia voltar para o seu marido e filhos depois de ser libertada da prisão. Seu marido também foi salvo e batizado no Espírito, e o casal estava planejando entrar para o ministério. Ao ler a sua carta, eu pensei nesse princípio de não culpar a Deus, mas também pensei a respeito do versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade libertou. Jesus disse em João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele acrescentou: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Nesse versículo, Jesus está contrastando as obras de Deus com as obras do diabo. Vejam, aquilo que rouba, aquilo que mata, aquilo que destrói é obra do diabo. Isso está bem claro, não é verdade? Jesus fez outra profunda declaração nesse versículo quando disse: eu vim. A Bíblia ensina que Jesus é Deus manifestado em carne. Em João 14,9, Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Hoje em dia confiamos no rádio, na televisão, revistas e jornais para nos informar como as personalidades dominantes realmente são. Se você quiser saber como Deus realmente é, olhe para Jesus. Deus é tal qual Jesus. Quem me vê a mim vê ao Pai. Ademais, se você quiser ver Deus operando, olhe para Jesus. Capítulo 4. Depois que minha esposa e eu chegamos a novo pastorado no centro-oeste do Texas, a pianista da minha igreja me pediu para visitar uma mulher que todos chamavam de vovó. Vovó estava no hospital perto, morrendo de câncer, e tinha 82 anos. Estávamos ocupados mudando para o presbítero. Vários dias se passaram. Naquela hora, eu tive a intuição de telefonar para a família da vovó, porque de alguma forma fiquei sabendo que eles haviam levado-a para casa. Não tinha ideia porque, visto que a família já havia me dito que eles iriam mantê-la no hospital até a sua morte. Eu telefonei e a sua filha confirmou que a vovó havia conversado com o médico e convencido a mandá-la para morrer em casa. Então, fui visitar a vovó, que era uma mulher que sabia a respeito da cura divina. Havia sido curada antes e a cura havia levado-a para o batismo no Espírito. Então eu comecei a falar e sugeri que ela permitisse que Deus a curasse. Ela disse: irmão Reagan,
Eu estou salva e enchida com o Espírito Santo. Estou pronta para o céu. Apenas me deixe sozinha e me deixe morrer. Eu falei: eu não vou fazer isso. Não é da vontade de Deus que a senhora morra dessa maneira. Ninguém vai me fazer querer o contrário. Não é a vontade de Deus que a irmã morra com câncer e sofra dessa maneira. Deixe que Deus a cure e então morra se você quiser morrer. Mas não morra dessa maneira. Amigos, vocês não vão curar alguma pessoa se vocês estiverem crendo que essa pessoa não vai viver e a pessoa estiver pensando que vai morrer. Conforme diz a Bíblia, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Eu sabia que a vovó não estava pronta. E então, para receber a sua cura, logo, eu li as escrituras para ela. Me ajoelhei do seu lado, coloquei minha mão sobre a sua cabeça e orei. Querido Deus, ajude a vovó a não lançar fora sua confiança. Ela tem conhecimento da sua cura divina. Foi uma cura que a levou ao batismo no Espírito Santo há anos. Eu voltei 2 ou 3 vezes por semana e orei dessa maneira. Li a palavra de Deus para ela e tentei convencê-la a não morrer. E ela continuou vivendo. Nós tínhamos cultos de cura cada sábado à noite. E mais ou menos cada 3 semanas a vovó dizia para o seu genro: me levante, prepare uma cama para mim no carro e me leve à igreja. Pagávamos uma poltrona no presbítero e colocávamos um travesseiro ao redor dela. Vovó ficava sentada ao lado, perto do piano, e muitas vezes durante esses cultos, bem no meio do sermão, ela tinha um colapso e pensávamos que ela havia morrido. Isso continuou por 3 semanas. Eu a visitava várias vezes por semana. 6 meses passaram. Uma noite de sábado, durante o meu sermão, eu olhei para a vovó e eu percebi algo. Vocês sabem, Paulo estava pregando em Listra e ele percebeu que o homem coxo de nascença tinha fé para ser curado. Eu percebi que a fé da vovó havia subido ao nível onde ela já possuía a fé necessária para ser curada. Portanto, parei o meu sermão, olhei para ela e disse: vovó, não me surpreenderia nem um pouco ver a senhora fora dessa cadeira curada e dançando como uma moça de 16 anos. Quando eu lhe disse isso, o Senhor me deu uma nova visão. A visão, à medida que eu estava em pé lá no púlpito, eu havia pulado aquela poltrona e dançar como uma jovem. Eu disse: vamos orar pela irmã agora mesmo e dar início ao culto de cura. Desci até onde ela estava, ungi-a com óleo, impus as minhas mãos sobre ela e orei. Não houve no início nenhuma manifestação de cura. Então, iniciamos a fila de cura. Depois de termos orado uns 10 minutos pelos doentes, de repente alguém gritou: louvado seja o Senhor! Olhei para trás e a vovó havia pulado da sua poltrona. Ela correu até metade da sala e começou a dançar, uma ginga com uma moça jovem de 16 anos, e foi curada. Dentro de 30 dias ela aumentou tanto de peso que você não poderia reconhecê-la. Depois de vários anos, estávamos no campo evangelístico e, visto que os nossos filhos iriam se encontrar conosco para o verão, levamos o cachorrinho Collie de Ken Jr. para os amigos do interior. Tínhamos de passar bem pela casa da vovó, e minha esposa sugeriu: por que não paramos para visitar a vovó? Isso foi 9 anos mais tarde, e a vovó já estava com 91 anos. Visitamos a filha da vovó, supondo que a vovó estivesse no seu quarto. Finalmente, minha esposa pediu para ver a vovó. Então sua filha disse: você conhece mamãe? Ela é como sempre foi. Está se divertindo aí pelo interior. Ela está visitando os parentes noutra parte do país e tomou um ônibus para ir até lá. Ela nunca está em casa. Mais tarde, eu soube que a vovó viveu até os seus 93 anos e partiu para estar com o Senhor sem enfermidade e sem doença alguma. Ela viveu mais 11 anos. Muita gente diria: é melhor morrer, afinal de contas, Deus não prometeu apenas 70 ou 80 anos. Sim, é certo que alguém vai morrer algum dia, mas você não precisa morrer com enfermidade ou doença. Não se você for um descendente espiritual de Abraão. Eu conheço a palavra de Deus funciona. No Velho Testamento, Deus colocou a vida e a morte perante os filhos de Israel. Ele disse: os céus e a terra como tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, porém, a vida, para que vivas, tu e a tua somente. Deuteronômios 30:19. Capítulo 5. Certas pessoas me perguntam por que alguns dos meus parentes não foram curados. Tenho perguntado a mesma coisa ao Senhor. Isso é um segredo entre eles e eu. O Senhor me disse uma vez quando orei sobre o assunto. Ele disse claramente: isso não é da sua conta.
Você continua pregando sobre cura e esqueça essa pergunta. Nem sequer toque nela nos seus pensamentos. Às vezes, uma explicação por que uma pessoa não é curada é uma coisa secreta ou encoberta. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas ou secretas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Depois que a minha irmã faleceu de câncer com a idade de 55 anos, eu deitei na minha cama meditando. De repente, me parecia ter deixado meu corpo. Eu estava lá em cima no céu. A minha irmã e Jesus estavam em pé conversando. Ela estava de costas para mim. Eu não sei o que Jesus estava dizendo, mas quando ele me viu, ele parou de falar e olhou para mim. Minha irmã fez a mesma coisa. Ela falou: Kenneth, não se preocupe, que você não poderia orar a oração da fé por mim. Havia uma razão por que você não podia. Eu sofri muito, mas desde que tudo já terminou, eu estou aqui. E já não queria que fosse de outra maneira. Você não poderia me ajudar, mas você pode ajudar Joy, sua filha. No espírito, eu me vi ministrando no próximo domingo para minha sobrinha. Essa visão aconteceu na segunda-feira de noite. Sepultamos a minha irmã no sábado. No domingo à noite, o pastor disse: eu não sei o que é, irmão Rega, mas Deus quer que você faça algo. Sinta-se livre para fazer o que o Senhor quiser. Eu corri e contei para a congregação o que havia visto na minha visão. Então, chamei a Joy para se aproximar. A Joy havia me recebido vários tratamentos de choque. Ela perambulava como um robô. Tínhamos que dar-lhe instruções elementares tais como abaixe o seu braço e feche sua boca. Eu me encontrei expulsando 3 demônios da Joy. A expressão de seu rosto mudou-se completamente. Ela tem estado totalmente liberta desde então. Eu não sei por que eu não pude libertar minha irmã, mas sabemos de acordo com as escrituras que Deus não teve culpa da sua morte. Eu conheci um pastor que era muito positivo em pregar que a cura pertence a nós. Uma mulher lhe perguntou: como que o senhor pode ser tão positivo em relação à vontade de Deus em curar todos, quando o senhor perdeu a sua única filha quando ela tinha 13 anos? Então o pastor respondeu: bom, em primeiro lugar, eu creio que se naquela ocasião nós tivéssemos conhecido tudo o que conhecemos hoje, ela não teria morrido. Em segundo lugar, nós não a perdemos. Ela está lá na casa do Pai. E terceiro, nós não perdemos a guerra. Apenas perdemos uma batalha. Eu estou firme na fé. Muitas vezes esperamos até que seja tarde demais para fazer algo. A esperança diz: algum dia sararei. A fé do coração diz: a cura é minha agora. Há uns 7 anos passados, a esposa de um pastor faleceu ainda jovem de câncer. Eu dirigi um culto naquela igreja. Uma nuvem, como se fosse uma nuvem de morte, pairava sobre a igreja. O povo estava todo atordoado com a sua morte. Depois que eu ministrei durante aquela semana, o pastor disse: o Senhor acaba de levantar uma nuvem dos meus ombros a respeito da morte pelo câncer da minha esposa. Ela estava no mistério junto comigo. Era uma mulher santa, de grande coração e de grande oração. Eu culpei a Deus pela sua morte, mas ela jamais creu que estava curada, mas sempre acreditava que ia ser curada. Ela continuava empurrando a cura para o futuro, e a cura completou seu curso, e a doença completou o seu curso. Ela morreu dizendo: eu creio que Deus ainda vai me curar. Nessa ocasião, eu pensava que isso era fé, mas agora percebo que não era fé bíblica. Cristãos não tomam posse daquilo que lhes pertence, ou seja, não sabem como tomar posse da sua herança, ou ainda eles ignoram o que lhes pertence. A libertação nos pertence agora, não no futuro distante, certo? Não vamos precisar de cura lá no céu, nem durante o milênio. Podemos possuí-la agora, nesse mundo, nesta era, nesta vida, porque Jesus já pagou o preço da cura por nosso corpo, assim como da salvação da nossa alma. Deus lançou sobre Jesus não apenas o pecado, a enfermidade e a doença de todos nós, mas também a salvação para nossas almas. E aquilo que Ele já levou sobre si, nós não precisamos mais carregar.